Bom dia, nono ano. Olha só, hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 11, Brasil segundo Reinado, das páginas 37, 43, 45, 48 e 49, ok? Então vamos começar pela página 37. A coroação de Dom Pedro II foi realizada com bastante luxo. Como isso pode ser percebido na obra de Manuel de Araújo, Porto Alegre? A obra apresenta um cenário repleto de pompa, com pessoas vestidas em trajes de nobreza, do clero e do exército. O imperador é representado coroado diante do trono. 2. Nas representações da coroação de Dom Pedro II, que aparecem na abertura do capítulo, e nesta seção é possível perceber a relação do Estado brasileiro com a Igreja. Justifique sua resposta. Bom, é possível perceber essa relação, sim. Na imagem de abertura, o imperador está sendo coroado por um representante da Igreja Católica. E na obra de Porto Alegre, o representante da igreja está ao lado do trono, apresentando o novo imperador aos participantes da cerimônia. 3. Considerando o que você leu no texto, qual foi o objetivo de promover uma festa de sagração do imperador tão rica e com tantos programas? Bom, segundo o texto, o objetivo foi mostrar a grandiosidade da monarquia e do Estado brasileiro. B. A utilização do Fausto, riqueza, da cavalaria, dos tiros de canhões e das marchas tinha qual função? A função de seduzir o povo brasileiro, intimidar qualquer oposição ou revolta à monarquia. Então, o objetivo era a intimidação do povo. Na página 43, organizando a história. A respeito da economia brasileira, durante o século XIX, faça o que se pede. Cite as principais características da economia brasileira durante a maior parte do século XIX. A economia brasileira era agrícola, latifundiária, exportadora e baseada na mão de obra escrava. 2. Descreva as principais características das fazendas de café do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Vale do Paraíba, mão de obra escrava, maior área para plantio de café, setores produtor e exportador nas mãos de cafeicultor. Oeste Paulista, mão de obra imigrante, menor área era plantio de café, setor produtor e exportador separados. Explique o motivo da denominação surto industrial para o crescimento que o setor viveu durante o segundo reinado. Foi denominado de surto porque o crescimento foi efêmero e não se sustentou. As fábricas que surgiram em pouco tempo faliram. Agora, na página 45. Sobre a política de atração de imigrantes para o Brasil durante o Império, analise as afirmativas. Foi uma alternativa para a substituição da mão de obra escrava, principalmente na agricultura? As leis que proibiam o tráfico negreiro deram impulso às campanhas para atrair famílias imigrantes? Os imigrantes que chegaram ao Brasil foram, em sua maioria, destinados ao trabalho no comércio? Quais dessas estão corretas? Então, as afirmativas corretas são apenas as afirmativas 1 e 2. É a letra C. De acordo com o texto, descreva como era a condição de vida dos imigrantes em terras brasileiras, ao serem submetidos ao contrato de parceria.
Os imigrantes eram submetidos a uma vida de escravidão por dívidas, pois eles chegavam ao Brasil devendo a viagem e tudo o que necessitavam para a sobrevivência inicial. O pagamento pelo trabalho não dava conta do sustento da família, muito menos das dívidas contraídas na chegada ao Brasil. 3. Os imigrantes sempre aceitaram passivamente a situação de vida e de trabalho que lhes foi imposta no Brasil. Justifique sua resposta. Os alunos, aqui o texto cita a revolta ocorrida em 1856 na propriedade do senador Campos Vergueiro, que não foi a única revolta que se teve aqui, né? Houve várias outras revoltas. Agora nós vamos para a página 48. Sobre as eleições que ocorreram em 1840, analisa as afirmativas a seguir. Foi convocada pelo imperador para a escolha dos integrantes da Câmara dos Deputados. O pleito foi marcado pelas fraudes e pela violência, características que renderam a denominação de eleições do cacete. Foi a única eleição ocorrida no Brasil que apresentou violência. Apenas a 1 e a 2 estão corretas, a 3 não. A respeito do fim do tráfico negreiro, responda as questões a seguir. A respeito do parlamentarismo implantada durante o segundo reinado, complete o esquema a seguir. Aqui embaixo, na 4, ocorria de forma inversa ao modelo inglês. O imperador poderia usar o poder moderador. Eram convocadas as eleições para a Câmara dos Deputados. Dom Pedro II nomeava o presidente do Conselho dos Ministros e o presidente do gabinete. O imperador nomeava os membros do gabinete. Pessoal, eu estava olhando aqui, na página 48, eu não respondi a 1 e nem a e a B, tá certo? Então vamos lá, na página 48, a 1. O segundo reinado foi um período marcado por contradições, principalmente quando analisamos o contexto internacional da época. Explique essa afirmação considerando aspectos como a economia da política e a sociedade. Então, a resposta para essa pergunta é que a economia brasileira era predominantemente agrário-exportadora. Enquanto a industrialização na Europa ela já era acelerada. Dá para indicar também que, mesmo com a influência das ideias iluministas de igualdade e liberdade, o período foi marcado pelo conservadorismo das elites brasileiras. Ainda pensando nas ideias de liberdade e igualdade, o Brasil foi o último país a abandonar a escravidão. Depois tem a 1 e a 3, né, que tem a resposta A e B. A respeito do fim do tráfico negreiro, responda as questões a seguir. A. Qual era o principal objetivo da Inglaterra ao estabelecer o Bill Aberdeen em 1845? E a B. Como o governo brasileiro reagiu às imposições da Inglaterra? Então, a Inglaterra, que havia promovido a Revolução Industrial, desejava ampliar seu mercado consumidor. Por isso, incentivou que os escravizados se tornassem trabalhadores livres, para que pudessem consumir. A proibição do tráfico negreiro foi a primeira medida para forçar a utilização de mão de obra não escrava. Por quê, gente? Porque aqui eles queriam que as pessoas ganhassem salário. A partir do momento que eles ganhassem salário, eles poderiam consumir produtos industrializados da Inglaterra. A B. O governo brasileiro criou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que determinava a proibição do tráfico negreiro e, diante da escassez de mão de obra, passou a realizar campanhas para a atração de imigrantes. Aí, voltando na página 49, né? 5. Relacione a Revolução Praieira com algumas das heranças do período colonial. Aqui, olha,
O governo central dá importância e verbas apenas para a região que garantia mais riqueza, seja a metrópole no período colonial, seja a corte durante o Império. Dessa forma, quando a cana-de-açúcar deixou de ser o produto mais rentável de exportação, o Nordeste foi relegado a segundo plano. Outro fator que pode ser citado eram as vantagens que os comerciantes portugueses tinham em Recife e com as quais os brasileiros há muito desejavam acabar. A 6. O fato legal evidencia no texto acentuou o processo de concentração fundiária, quer dizer, quem tinha mais terras continuaria a ter mais terras. 7. Qual foi a relação entre a cultura cafeeira e o desenvolvimento das cidades no sudeste do Brasil durante o século XIX? Os cafeicultores enriqueceram no período, com o desenvolvimento da cidade. Eles passaram a aplicar seu dinheiro em bancos e a fazer outros investimentos, pois foi com capital oriundo das fazendas de café que as grandes cidades da região se modernizaram. O capital acumulado permitiu investimento em outras áreas, além da agricultura. Assim, a vida urbana ganhou destaque e, aos poucos, os costumes mudaram. Bom, assim a gente encerra essa correção, né, do capítulo do Brasil, Império, Segundo Reinado. E na próxima aula a gente vem com os exercícios referente ao terceiro bimestre, desculpa. Eu vou deixar anotados capítulos para vocês referente aos exercícios, ok? Então, tchau, fiquem com Deus. E na próxima semana a gente vai para o último capítulo, que é o capítulo 12, ok? Tchau, fiquem com Deus.